Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa bancada com a maravilhosa... Oiê, para quem não me conhece, eu sou Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito importante. Tudo bem com você, João? Tudo bem, Denise, Alexandre, legal participar do bate-papo aí com vocês. Opa, E olha, eu acho que eu não tenho nem roupa para isso, né? Porque o João, para quem não conhece, ele é o vereador aqui em São José do Rio Preto. Ele já tem uma carreira política, né? E João, para quem não te conhece, né? Não é só aqui em Rio Preto, né? Mas para as outras pessoas. Quem que é o João Paulo Rilo? É um cidadão nascido em São José do Rio Preto, na Boa Vista, né, Denise? A gente tem essa história aí muito comum, que é ter nascido na Boa Vista, né? A gente era vizinho de quarteirão, De assim. quarteirão. No mesmo quarteirão, a gente morava no mesmo quarteirão. E a gente tem a mesma idade, então a gente brincou muito junto, né, Muito João? junto. Era uma infância boa aquela época, a gente podia ficar na rua, os pais largavam a gente na rua, sabe? Hoje você não vê criança sozinha na rua, uma coisa que não pode mais, não tem como. E a Boa Vista, ela proporcionava isso, viu, Alexandre? Que era uma convivência era uma rua muito calma, comunitária. E todo mundo muito se comunitária. ajudava ali, as mães, uma olhava os filhos das outras ali, elas se ajudavam, né? Então é isso, eu sou nascido aqui em Rio Preto, mas criado, né, na Boa Vista. E fiz um monte de coisa na vida. Assim, e muita política, né, desde muito cedo, desde o movimento estudantil. E muita cultura e muito teatro também, sempre de maneira concomitante. Aliás, o que me levou para a política foi a cultura. Meu interesse na política era que eu saquei que era um instrumento para poder compartilhar, para poder criar ambientes de arte e cultura, que é um pouco que foi a experiência mais marcante que eu tive na adolescência, né? Que era isso por conta de uma professora que mostrou um outro mundo pela poesia, pela música, pelo teatro. E aquilo me encantou e me mudou muito. Me transformou mesmo, né? Porque até então eu acho que eu tinha dificuldade de me conhecer e me localizar no mundo. Muita dificuldade com o sistema, com a própria escola, com o jeito que se ensina e tal. Uhum. E foi isso que me estimulou a fazer política, né? Eu adquiri um pouco de consciência política pelas músicas, pela poesia, pela literatura. Pelo teatro, Pelo né? teatro. O João Paulo é diretor de teatro, é dramaturgo, escritor. Escreve Cantor muito bem. também, que eu já vi. Não, isso não. Ah, eu já vi lá, do violãozinho. Ô, João, mas conta assim pra gente, pro público, qual é a função, qual é o papel de um vereador? Porque tem muita gente que não sabe, né? Para quem não sabe, às vezes só vota e não tem conceito. É para que serve o vereador? Por que vocês estão lá? Bom, assim, é importante entender, a gente vive num sistema. O nosso é o sistema democrático. É um sistema, né, republicano, democrático. Mas a gente sabe que é uma democracia muito frágil ainda, muito nova, que sofreu muitos abalos. Nós tivemos 2 ditaduras no século passado e tivemos agora a interrupção de uma presidenta, a primeira mulher eleita. Foi interrompida, foi cassada, sem ter cometido nenhuma ilegalidade, nada que justificasse. Mas porque, sim, perdeu popularidade, o país entrou em dificuldades econômicas, teve desemprego e, obviamente, uma oportunidade que a elite brasileira teve de dar um golpe. Então, nós tivemos 2 ditaduras no século passado, tivemos um golpe agora nesse século. Então, é uma democracia frágil, com fragilidades, mas é uma democracia e eu luto muito por ela. E o que compreende democracia? É parlamento, é casa legislativa, é a casa do povo. Então, você tem o poder executivo, que são prefeitos, governadores e presidente. Eles são poderes constituídos e eleitos, né? Aí você tem outro poder constituído, que é a justiça. Esses não são eleitos, são por concursos e dependendo a esfera, a instância, por indicação política, né? Tem que ser referendado, que é o caso do Supremo, tem que ser referendado no Senado, mas é a indicação do presidente da República.
E você tem o poder legislativo. Esse é o mais popular. E esse é um poder constituído e pelo voto direto. E é o mais popular, é a Casa do Povo. Então, por que existe a Casa do Povo? As câmaras municipais, Assembleia, Senado e Câmara dos Deputados. Para que o chefe do executivo, prefeito, governador ou presidente não vire um déspota, um rei, governe por decretos pessoais. É como se ele fosse, como se bastasse. Né? Então nós evoluímos, o povo brasileiro rejeitou, a monarquia ficou para trás. Então a gente não quer nenhum resquício disso, por isso que se instalou, né? Nós fizemos uma opção ao longo da história com muita luta por um regime democrático. O regime democrático compreende isso, é parlamento. Se não tem parlamento, não tem democracia, porque ali é a casa do povo. Então o vereador, ele para quem falar, fiz esse rolê todo, né? Mas é interessante para a gente entender, né? Um contexto. Mas porque, assim, vamos dar o exemplo agora de onde eu estou aqui, né? Já tive a oportunidade de representar o povo na Assembleia Legislativa de São Paulo, como deputado estadual, e pela segunda vez agora, como vereador. Então, qual é a função desse poder legislativo? Primeiro é isso, ele é a casa de equilíbrio. As coisas mais estruturais que o prefeito tem que fazer, leis ligadas ao orçamento, aprovação do orçamento, contratos milionários, coisas importantes, tem que passar pela Câmara Municipal. Ou seja, tem que passar pelo povo. Quando a gente fala assim, fala que ele é a casa do povo, é normal o estranhamento, porque o povo não se vê ali, essa é a real. O povo não vai até lá Mesmo também, porque né? O povo não pode entrar lá de bermuda e chinelo, né? Ou seja, então tem não é nem a casa... essas coisas todas aí. É porque o povo não se vê, não tem identidade. O povo não se reconhece nos parlamentos. Porque a democracia tem que evoluir mais. Tem sempre um ou outro representante ali que... Mas você não tem negras e negros no parlamento. São muito poucos. Você não tem mulheres no parlamento, são muito poucos. Assim. É incompatível com o que se representa na sociedade. Então é óbvio que ela passa a ser um poder que era para ser super próximo ao povo, que o povo teria que defender sempre, porque ali é o espaço dele, mas o povo não se reconhece, porque a forma como as pessoas são eleitas, essa regra eleitoral, ela é uma regra cruel, porque ela beneficia o homem branco, que tem né, empresário que tem grana. Esse sistema, aí é o capitalismo interferindo na democracia. Por isso que as câmaras elas têm essa distância do povo, mas elas são extremamente importantes. Nós evitamos agora, especialmente o nosso mandato, outros vereadores também, mas nosso mandato, o pessoal, evitamos o aumento do IPTU. Foi bem polêmico, foi bem legal o Então, trabalho são de vocês. muitas coisas que acontecem na Câmara que interferem diretamente na vida das pessoas. E o vereador, ele tem 3 funções básicas. Ele pode fazer leis. Essa eu acho a menos urgente, porque o que mais tem no Brasil são leis. Então, isso aí é uma grande, sabe? Às vezes você precisa, de fato, tem alguma urgência, mas a maioria das vezes não tem urgência nenhuma. A outra, que é muito importante, ele tem um poder de fiscalização. Fiscalizar o orçamento, a grana. Onde tem suspeita, ele tem instrumento para isso. Tem requerimento, convocação, CPI. Olha o que nós estamos fazendo na CPI das terceirizadas, um trabalho maravilhoso. Um monte de gente dando calote em trabalhador, a gente chamando lá, porque a CPI ela é um instrumento muito poderoso. Olha o que o Poder Legislativo tem. Aprovado na Constituição. Você pode montar a CPI, com a Comissão Parlamentar de Inquérito. O vereador, ele acaba tendo um poder de fogo, muitas vezes, de um delegado e de um promotor ao mesmo tempo. Que a CPI tem poder de convocação. Se você for convocado para uma CPI, vamos supor que você é dono de uma empresa privada que presta serviço para o Ministério, para a Prefeitura. Teve algum rolo, alguma desconfiança e tal. Se a CPI te convidar, você é obrigado, te convocar é obrigado aí. Então o Poder Legislativo ele ganha um poder de investigação muito potente. E isso é muito pouco utilizado, porque os prefeitos têm medo. A gente conseguiu aprovar uma ali com muita... No momento especial, aproveitamos, juntamos 6 assinaturas e montamos a CPI. Então, o principal papel é esse, nesse momento de investigação também. Esse poder de fogo de investigar, de questionar e de colocar as coisas às claras. E um outro, que esse sim é o mais importante,
que é a representação popular, é de dar voz às pessoas, especialmente aqueles que não têm voz, que não conseguem nunca ser ouvidos, os mais pobres, os que mais sofrem preconceito, aqueles que estão à margem. Então, quantas coisas a gente não pauta? Eu vou para a tribuna e denuncio, no outro dia a prefeitura resolve. Mas também, quando você denuncia, não é leve, não. Você pega... Não, eu já vi o João Paulo indo com sangue nos olhos. Eu acho que é isso mesmo, né? Porque, na verdade, você está representando o povo. Você tem que... Né? É claro que tem o espaço, sempre tem o espaço da moderação. Do diálogo, Do diálogo, da negociação. claro, da precisa, negociação. né? Agora tem as urgências, né? Tem as urgências. Tem hora que tem que ter urgência. Tem hora que você tem que denunciar a canalhada. Falei, esses canalhas não querem diálogo, eles querem continuar enrolando um pouco. E ele chama Então, canalha mesmo, na cara dura, assim. Ele não... porque às vezes tem que ser muito direto. Não é a preferência, não é assim que a gente gosta de se tratar. Mas quando tem o cinismo impera, quando estão fingindo que estão fazendo uma coisa e estão prejudicando o povo, você tem que fazer um enfrentamento. Para mim, parlamentar que só fica compondo e agindo com a ditadura da diplomacia, fala, não serve para nada, porque o povo tem urgência. As pessoas estão tá sem comida naquela escola, não está tendo merenda. Não dá tem coisa que não dá para esperar. Tem um monte de mães que não tem lugar para colocar creche, colocar os seus filhos. Não tem creche para as crianças, elas não podem trabalhar. Não dá para esperar. Tem coisa que não dá para esperar. Tem coisa sim, que você matura, você compõe, faz várias audiências. Tem coisa que não. Negocia, Tem coisa que não negocia. Como é que você deixa uma pessoa 3 anos para fazer uma cirurgia, 2 anos para fazer uma cirurgia? Nossa, é um absurdo, né? Então, às vezes, a indignação é o que de fato cria caldo, cria pressão política e cria identificação com quem tem urgência. Ô, João, a gente está passando por um momento, né? Na verdade, a gente acabou de sair de uma onda de antipetismo e de demonização da esquerda muito forte. Eu mesma já caí nesse discurso de antipetismo, você deve lembrar. Também achei que a esquerda era pior que podia acontecer para o país. E, na verdade, se você comparar o governo da esquerda passado com o governo da direita atual, era muito melhor o governo da esquerda para o povo, para o pobre, principalmente. E eles são o grosso do eleitorado, né, João? Como que o pessoal da esquerda, os políticos, vão resgatar esse eleitorado de volta, embora a onda do antipetismo já esteja no recuo, né? O antipetismo já foi substituído pela fome, pela miséria, pela necessidade, pelo preço da gasolina, por tudo de ruim que está acontecendo. Isso tomou o lugar um pouco dessa anti-esquerda, né, desse movimento anti-esquerda. E como que a gente vai fazer, como que vocês vão fazer para resgatar, para apagar isso, esse ranço, né, que colocaram no coração das pessoas contra a esquerda, sendo que foi tanta fake news, tanta mentira, que hoje o povo tá meio que, sabe... Como convencer de novo essas pessoas? Como trazer de volta essas pessoas? E eu vou até emendar uma pergunta, porque isso é um reflexo da nossa Câmara de Vereadores aqui. Porque não tem esquerda, tem você, né, que é do PSOL, mas a maioria que a gente percebe que é uma Câmara conservadora, né? E que é da família tradicional brasileira, e que, na verdade, as pautas não vai muito ligado também aos direitos humanos. Como que é ver, você tá lá no meio, e esse reflexo, assim, como que trazer a esquerda para a política, assim, a maioria, para que a gente consiga? Nossa, pergunta, né? Tipo, de Pergunta difícil. Acho que a realidade, ela se impõe. Eu gosto muito, quando você fala, Denise, né, de que o antipetismo, de certa forma, ele arrefeceu porque a realidade se impôs. O que ocupou a pauta antipetismo, esse fantasma, foi aquilo que não é um fantasma, que é a realidade, que é a fome, né, que é o negacionismo, a anticiência, né, a entrega do país, uma agenda ultraliberal, a reforma trabalhista que precarizou tanto as pessoas, né, o desmatamento, o ataque ao meio ambiente, ou seja, o Bolsonaro ele é um desumano e um predador, né, e ele representa uma agenda econômica que a gente não pode esquecer, que é muito parecida com a agenda econômica do Moro, que é muito parecida com a agenda econômica também da direita tradicional, que hoje desgarrou um pouco, uma parte desgarrou do bolsonarismo, mas a agenda econômica é a mesma. É que as pessoas não têm coragem
de fazer, eles se escondem em relação à disputa mais cultural, de comportamentos, de costumes. Então, eles não fazem ataque ao movimento LGBTQIA+. Tem muita gente de direita que até, né, se coloca até favoravelmente e tal. Mas a agenda econômica é a mesma. Que indiretamente vai afetar. Que é o que gerou sofrimento e tudo. O fato de terem criminalizado de fato a esquerda, especialmente o PT, que era o principal partido de esquerda, teve de fato uma campanha difamatória, mas isso tudo não elimina os erros que foram cometidos. E a gente precisa fazer sempre que possível balanço sobre as coisas. Não estou defendendo aquela autocrítica que a direita queria que o PT fizesse, que é quase um autoflagelo, né? Que era para humilhar, para escoar da boca deles mesmo que eles afundaram um país. Agora tiveram erros, né? Muito erros, ilusão de ótica, assim, muito... os governos de esquerda fizeram um trabalho social muito importante. Foi a primeira vez que o povo brasileiro, a classe trabalhadora, de fato entrou no orçamento, no sentido mais amplo, né? Desde programas para educação infantil, até programas de agricultura familiar, Luz para Todos, Ciência Sem Fronteira. Se for analisar Minha Casa e Minha Vida, o povo entrou no orçamento, tinha recurso para... né, além também de acertos econômicos importantes, né, de controle da inflação, de aumento da capacidade do poder de compra. Então a vida melhorou muito do portão para dentro. O problema é que a vida não melhorou muito, mas não muito que precisava. Do portão para dentro do povo brasileiro, com a esquerda, a vida melhorou muito. Do portão para fora, nem tanto. O transporte continua caótico, como era antes. As pessoas... agora teve um programa habitacional que proporcionou que as pessoas... mais gente tivesse casa, é verdade, mas elas estão morando onde? Nos vazios urbanos, mais estruturados? A gente combateu a especulação imobiliária? Não. Morando afastadas. Aí estão com a casa, aí demora para chegar a creche, demora para chegar isso, demora para chegar aquilo, e o ônibus continua... Então, a educação, ela não teve uma melhora significativa de conteúdo, uma visão de uma educação mais emancipadora, a unidade escolar ser importante naquela comunidade. Então, não teve uma reforma agrária como poderia ter tido. E reforma agrária não é coisa de comunista e socialista, não. A reforma agrária foi feita nos Estados Unidos. A reforma agrária devia ter sido feita na colonização, na verdade, porque as capitanias hereditárias... Você está dividindo propriedade. Já errou aí. Você está dividindo propriedade. Então, um monte de coisa assim que poderia ter sido feita, não foi feita uma reforma política, uma reforma tributária, um marco regulatório da comunicação, porque 5 famílias dominam 80% dos principais meios de comunicação no país. Então, coisas que não foi possível fazer. E isso fez com que os governos petistas, criassem uma relação, às vezes, mais de cliente com o povo do que uma relação de identidade. Quando você cria relação de identidade, quando você politiza a ação política, fala, olha, sabe esse buraco que foi tampado aqui? Sabe essa creche que foi construída aqui? Isso aqui é uma política de governo. Isso aqui está acontecendo porque tem um governo fazendo. Você não tinha meio de comunicação para isso, não fizemos essa disputa. Aí você cria uma relação de cliente. Cliente é cliente, né? Ele vai onde o vendedor fala melhor, que a direita fez. E cliente é cliente. Se é cliente de um restaurante, você pode ir lá 20 anos, enquanto você for bem tratado. O dia que você achar uma mosca na sopa, você sai falando mal dali. Você está pagando, então Agora, quando você tem relação de identidade com o lugar, com o governo pode ter falha, pode ter dificuldade, você vai e defende. Você vai entender e vai defender um projeto. Então, faltou um projeto, de fato, que envolvesse as pessoas na defesa. Muita coisa legal, muita coisa boa. Então, e aí tem aí tem vacilos, tem esquema de corrupção
infelizmente, você só combate. Dificilmente você extermina. Esse governo tem 100% de lisura, não tem corrupção. Você não tem controle de tudo. Então sempre vai ter esquema de corrupção. Agora é óbvio. Você percebe, agora mudou de nome, agora é rachadinha. você percebe quando ela é estrutural mesmo, quando ela é uma opção de governo, que é o que aconteceu no governo do PSDB. Eu, como deputado, sou autor de mais de 40 representações contra os governos do PSDB. A Rodoanel, Sabesp, Merenda, é uma máfia atrás da outra. Metrô, esquema de metrô, aquilo é estrutural. Aquilo é estrutural. Mas nunca se viu um tucano na cadeia. Né? Por que será, né? Ô, João, só para pontuar isso que você falou do cidadão, o Mujica, né, do Uruguai, ex-presidente do Uruguai, ele falou que a esquerda errou na América Latina porque ela formou consumidores e não cidadãos. E eu acho que é bem isso que você falou. A esquerda conseguiu melhorar a vida do povo, o povo foi lá, achou que estava rico e votou na direita porque achou que estava rico. Então, acho que é isso, eles não tinham falta essa consciência, né, de classe. Exatamente, e o pior é que a esquerda é acusada por esses sei lá... Esses paladinos aí. Uma galera meio fanática, meio intransigente aí, de que o povo da escola sem partido, tem que combater a esquerda, que a esquerda doutrina as pessoas. Cara, a esquerda teve no poder 12 anos. 12 anos não, 14, quase 14, né? 14 anos. Fez mudanças estruturais importantíssimas, colocou o país num outro patamar e foi caçado e tomou um golpe. Se fizesse doutrinação, não teria tomado. Aliás, é claro que a gente não defende doutrinação, mas poderia ter feito isso, a relação de identidade, a politização do processo. Exato. Então, eis aí uma falha estrutural para repensar para uma próxima oportunidade a esquerda governar o país de novo. É muito importante, porque a criminalização, ela vem... Assim, o PT não foi criminalizado, o Lula não é odiado pelos possíveis esquemas de corrupção que o PT possa ter passado o pano, o Lula foi... Não foi por isso. Porque isso aí é a esquerda, isso aí a direita faz muito bem. O problema foi que era um governo que estava mudando estruturalmente o país. Essa é a questão. Tem um lugar comum, né, que o Lula fala muito isso, que a elite não suporta que chegar em casa e sentir o perfume da sua empregada doméstica, ir lá acusar a empregada, falar, por que você está passando meu perfume? Ela fala, não, eu comprei um. Então muito isso falava mesmo. Que o aeroporto tinha cara de rodoviária, né? Porque os pobres estavam indo viajar e a elite achava um absurdo, não, porque isso aqui tem cara de rodoviária. Então, você acha que numa roda de uísque aí, falando da elite recalcada, mesmo essa elite estúpida, nunca se falou o seguinte, sabe? Nunca se falou horrores de um governo. Você acha que pode? Tem um negro estudando medicina do lado do meu filho lá. E mais pior, entrou por cota ainda, essas coisas. Então, a real é essa. Era uma elite que estava ganhando, que o país estava... um país equilibrado, o Lula fazia um lance meio todo ganha-ganha, todo mundo ganha aqui, o zineiro ganha, banqueiro ganha. Né? O programa de distribuição de renda, o pequeno e o médio comerciante também ganha, porque ninguém recebe o Bolsa Família e aplica na poupança. Você gasta tudo. Compra remédio, compra roupa, compra caderno, compra perfume, enfim, você vai gastar. Né? E a economia vai girar. Então, era um governo ganha-ganha. Quando teve a crise econômica mundial, que abalou aqui, aí você precisava ter uma reestruturação tributária. Quando a Dilma não aceita as imposições do sistema financeiro, ela cedeu algumas coisas, errou no começo, adotou também para o programa de reajuste, né, errou lá, do ponto de vista econômico, teve seus erros. Mas quando ela não aceita a agenda inteira, e eles percebem, eles vão querer tirar da gente quem tem mais. Aí vamos ter que derrubar. Ter que derrubar ela. É isso, porque o capitalismo é isso. O governo petista nem foi um governo social
Nem social-democrata foi. Quanto mais socialista... Mano, o povo fala esquerda, esses comunistas, 14 anos de esquerda, nunca saímos desse capitalismo horroroso. De onde Exatamente, que eles tiram? exatamente. Um governo que fez tentou algumas reformas, mas o que fez mesmo, de fato, não foi nada estrutural, mas incluiu o povo no orçamento. Isso fez. E isso aí que você falou é muito importante, porque parece que a direita vê o programa social como um gasto, a esquerda vê como um investimento, porque a pessoa pega o dinheiro e vai gastar ali no mercadinho, E faz na girar, lojinha né? de roupa do bairro, que vai comprar dos grandes mercados, que vai comprar das grandes indústrias, então todo mundo ganha, a grande indústria vai pagar o imposto, que vai pagar o programa social, então, né, aí a coisa anda, então é um investimento. Agora a direita corta tudo. Tava uma... Só não corta os juros pros bancos, né? Exatamente. Agora, a senhora que vende queijo lá, que passa em frente à minha casa, que sempre vende, ela falando que uma conhecida dela tem uma filha especial, com deficiência, que a menina é completamente dependente dela, e ela tinha uma pensão de um salário para poder cuidar da menina. E agora foi cortado. Então, quer dizer, e aí ela falou que diz que os peritos lá da Previdência hoje têm meta para cortar a pensão. Então, é um governo muito cruel, Desumano é um governo isso. muito desumano. Porque Desumano. como que essa mãe vai deixar uma criança especial, uma menina especial em casa para ir trabalhar? Ela não pode, ela precisa cuidar dessa menina. Então, eu vejo que o governo de esquerda já vê isso como um investimento. Vai dar um salário para essa mulher, ela não vai gastar ali no bairro. O pequeno vai ajudar o pequeno comerciante, que vai comprar do médio comerciante, que vai comprar do grande empresário, e né, a coisa vai funcionando. Então, eu acho que isso, né, faltou esse esclarecimento, né? As pessoas não têm consciência disso, não têm consciência do quanto é importante, do quanto a esquerda se preocupa com a vida, com a sobrevivência das pessoas, enquanto a direita é cada um por si, foda-se, né? E o desafio, e não é fácil, o desafio é esse, é um desafio da democracia contemporânea, dos governos mais à esquerda, mais progressistas, mais sociais, que é o envolver um número muito grande de pessoas no processo de mudança. Uhum. Se você não envolve, se fica frágil. Por mais brilhante que seja o projeto, a primeira fragilidade que ele tiver, que uma hora tem... A mosca na sopa, né? Ele não tem defesa. Uhum. Não tem a relação da identidade. O Mojica fala uma coisa importante, né? Que é isso. Não pode criar consumidores. Ele tem que ser um consumidor consciente. Ele está ligado que ele está no capitalismo. Ele não pode ser capitulado. Ele não pode ser cooptado pelo sistema. Ele tem que ter a consciência, né, de cidadania, de vida coletiva. Isso que importa. É sobre isso que a gente fala. Ninguém acha que nós vamos conseguir fazer um processo revolucionário, que vai ter uma mudança de sistema. Não, isso aí são anos de... É um processo lento, né? Que é o que também tem que diferenciar. Que é um pouco diferencia. Fala, eu sou um homem de esquerda, mas eu não sou um homem de extrema esquerda. Eu não defendo o extremo, eu não defendo alcançar uma política social, então, alcançar o socialismo pelas armas, pela imposição. Eu não acredito nesse processo. Não significa que eu não respeite os processos revolucionários. Eu não acredito. Onde eu estou? Minha cabeça pensa... Não funciona mais assim. Minha cabeça pensa onde meu pé pisa. Eu estou no Brasil. Uhum. Aqui você tem é um país continental, uma composição cultural absolutamente diversa, uma colonização terrível. Você tem muitas revoltas importantes. Agora, eu não vejo perspectiva de um processo revolucionário. Eu não vejo perspectiva. E as pessoas morrem de medo disso, né? De implementar o comunismo, a direita que vai invadir. A pessoa, acha que ela tem lá uma casinha de aluguel, acha que a esquerda vai vir, vai pegar e vai dar para o morador de rua morar. Não é. Na verdade, é uma luta interna no sistema capitalista para você arrefecer a exploração, o sofrimento, você ir construindo outras possibilidades. E é isso, a gente defende o processo democrático, ele não é imperfeito, mas é o que está aí, e defende o Estado forte. Defende um Estado forte. Tudo estatizado? Não. A gente precisa ainda, né? O ideal seria que o povo não precisasse de um Estado forte, que ele pudesse ser autossuficiente, mas a verdade é que a gente ainda precisa. O Brasil ainda é um país muito desigual, ainda precisa do SUS, ainda precisa da cota para o jovem preto entrar na universidade. É isso, vai precisar sempre. Ô, João Paulo, você teve uma história de luta dentro do partido do PT,
né? E você referencia seu pai também, né? Conhecido. E o que fez você sair do PT? Um partido tão de nome, né? E agora você tá no PSOL. O que aconteceu nesse meio campo aí que você viu que já não era mais o seu lugar lá? São duas questões assim bem estruturais. A primeira, né, a dificuldade do PT fazer um balanço. Isso me incomodava. Você só consegue romper com seus erros quando você assume eles. Nossa, isso é fundamental. Se você não assume teus erros, tua fragilidade, você não consegue superar, você não consegue romper. Não é nem questão de superar, é romper com os erros. A gente erra, aí você tem que reconhecer ele para poder romper. Se você não reconhece, você não rompe. Fica sempre o incômodo, fica sempre aquela coisa escondida na sala, entendeu? Então eu defendia isso e junto com isso um processo de transição geracional no partido, uma reforma de programa. Eu passei a compor uma parte do partido que defendia essa mudança estrutural. Ela não aconteceu. Ainda participei do último congresso do partido, teve quase teve uma mudança estrutural, mas acabou não acontecendo. E a outra questão que era onde eu estava atuando, era a minha trincheira, que era na Assembleia Legislativa, na bancada do PT, que eu tive muitos problemas com a bancada do PT. Porque a bancada do PT, em sua maioria, fazia oposição ao Geraldo Alckmin até a página 3. Era muito teatro, né? Então era uma opção a gente demarca uma posição aqui, mas nós somos o partido da ordem, nós somos o partido do governo federal, então a gente tem que entender isso e tem que, às vezes, compor e tal. E eu via o estado de São Paulo em frangalhos, né, as universidades sem recurso, sendo sucateados, serviços públicos sendo destruídos, policial, né, militar sendo ultra desvalorizado, professor ultra desvalorizado. Falei, precisamos de uma bancada radical. E radical que eu digo porque o radical ele foi substituído, né? Na prática, quando fala radical, as pessoas pensam em extremos, pegar em arma, em intransigência, né? Não estou falando radical no sentido, né? No sentido lógico dela, que é você compreender as coisas pela raiz. Para poder, então, eu defendo um programa, um discurso radical, não é intransigente, não é intolerante, nem extremista, é de radical de compreender as coisas pela raiz. E eu defendi uma bancada mais radical, falando, nós precisamos combater o PSDB, eles estão destruindo o estado de São Paulo, mas combater para valer. E nosso mandato era muito potente mesmo na Assembleia, e eu fui ficando meio isolado. Aí chegou um momento em que a bancada me isolou mesmo. Eu tinha sido líder da oposição, líder da bancada do PT, presidente de comissões importantes, de uma hora para outra eu não era mais nada. Me tiraram de todo... Se você não faz parte do jogo, então... Me tiraram todo o espaço. Eu fiquei praticamente um ano exilado, nem participar da reunião de bancada. Era um ambiente muito hostil para mim, em que pese todo o respeito, toda a minha história no PT, e nunca fui um antipetista, nunca serei, compreendo a importância, internamente defendo que o pessoal apoie o Lula no primeiro turno, né? Mas voltando na sua pergunta, eu fiz um balanço na vida, Alexandre. Quando o Boulos me convidou, na verdade ele não convidou, ele só anunciou para mim, por uma questão de respeito, tinha uma relação com ele, falou, eu vou ser candidato a presidente da República pelo PSOL. O PSOL fez o convite, eu falei, eu vou com você. Ele falou, não, mas eu não estou te convidando, eu estou comunicando. Eu sei que você tem uma vida no PT, é difícil você sair agora, você vai ter dificuldade para ser reeleito deputado, né? Como é que você sai de um lugar que você militou 25 anos, daqui 6 meses tem eleição, você vai para o PSOL, só estou comunicando a questão de respeito e tal. Eu falei, Guilherme, eu não preciso de um novo mandato, eu preciso de um novo sonho. Eu quero um novo sonho. E eu não tinha mais João, sonho mas no PT. Eu queria... pessoalmente, eu acho que você fez muito bem, porque aqui, Rio Preto, o antipetismo é muito forte, né? Mas não foi por isso, né, Denise? Porque não foi por conta disso. Não foi por eleição, foi por até porque eu disputei a eleição de prefeito em 2016, que era no pior momento da vida do PT. O PT estava no volume morto, tinha volume morto. Nossa, mesmo, assim, não tinha em Rio Preto não devia ter nem 3% de preferência partidária. Já teve 22 aqui na cidade, já teve
Nossa, você Hoje- quase se elegeu pelo PT. Hoje está com. O PT tem uma preferência partidária, sempre foi o partido primeiro, né? Mesmo na crise, mas hoje está em torno de 28, 30. Aquela época, nacional era 9, Rio Preto devia ser 3. E eu disputei eleição de prefeito pelo PT. Foi com a cara e a coragem. Não, então não foi por isso. Falar porque o partido estava queimado. Não. Sempre fiz a defesa do partido, enfrentei a direita, defendi o Lula, que foi perseguido, que foi preso injustamente. Não era essa a questão. A questão era que o partido não estava reagindo a esse ataque. E, para mim, a melhor reação era reconhecer os erros para romper com eles, transição geracional, dialogar com as novas linguagens. O partido PT é muito importante, é muito potente. O pessoal né? tem isso de cara nova, né? É uma coisa de frescor, né? Eu gosto muito do pessoal, eu também sou filiada ao pessoal. E, assim, eu vejo que as pessoas colocam o PT como extrema esquerda, mas na verdade o PT é centro-esquerda, né? O PT Total. não é radical. Não, o PT, nunca foi. Principalmente depois que assumiu. Eu acho que até antes da eleição do Lula, até poderia se dizer que o PT era extrema esquerda, mas depois que o Lula assumiu, ele sabiamente PT nunca se foi colocou extrema esquerda. meio. Nunca foi? Nunca foi extrema esquerda. Sempre centro-esquerda. Sempre centro-esquerda, sempre. Então, eu já vi... É um partido social-democrata. as pessoas- Mas tá lá socialismo no estatuto, mas tá em vários. até no PSDB. Tá o PSB. PSL que elegeu o Bolsonaro. O PSB é socialismo. partido social do Valdomiro aqui de Rio Preto, socialismo. Então, tá no... Agora, o PT, na minha concepção, sempre foi um partido social-democrata. Sempre foi um partido que é isso, que ia defender a democracia, que ia defender a construção de um programa, né, social importante, um Estado um Estado forte, que funcione para aqueles que mais precisam. O PT teve muitos Mas é erros, mas teve acertos importantes. Muito né? importantes. E tanto é que o Lula lidera todas as Você pesquisas. está otimista para as eleições, João? Eu sou sempre Presidenciais. assim, esperançoso, vamos dizer assim. Você acha que o Lula é o Salvador mesmo? Ou Não, você acha claro que não. Não tem Salvador. Não tem Salvador. O Lula, ele é o melhor instrumento hoje, pelo tudo que ele representa, pela força política, pelo carisma, é o melhor instrumento que nosso campo tem para derrotar o bolsonarismo. É isso. O Lula é o melhor líder para esse momento, isso é uma outra história. Ele é o melhor instrumento para, dentro da regra democrática, a gente derrotar o bolsonarismo. E óbvio, uma liderança em conteste, brilhante, genial, Não, só com seus erros e acertos. Dele, o currículo dele, o governo que ele fez no Brasil então, já... E assim, você acha que o Boulos vai ser o sucessor natural? Salvador. Agora, Salvador não tem. Eu acho que vai ser um governo, se a gente ganhar, muito difícil. Um governo que vai ter muita mobilização. Pegar um Brasil destruído. Né? vai ter críticas, você tá vendo? E aposto muito que o Lula utilize toda essa potência que ele tem como um grande líder, um grande comunicador, e politize o processo e traga o povo para dentro de um projeto de governo, que é isso que é importante, né? Que mantenha diálogo. Ele é assim mesmo. Quando a gente apoia o Lula, a gente sabe que a gente está apoiando. Ele é um conciliador, ele é um homem do diálogo, ele é um homem que vai moderar, não vai ter radicalidades com o Lula. Ele nunca foi um radical. Ele tem fama de radical, mas agora, ele não é. Agora, ele é o Salvador? Não tem Salvador. Não tem Salvador, não né? tem Salvador. E assim, o que você achou do Alckmin como vice? Quer dizer, ainda não está fechado, mas tudo encaminha para isso. Será? Ou será que é uma estratégia? Porque... o que você acha? Bom, eu sempre achei, no começo, muito difícil engolir. essa possibilidade. Achava difícil essa possibilidade dele ser o vice do Lula. Não pelo Lula. Mas não por pelo ele Lula. mesmo. Por ele, pelo próprio Alckmin. Porque o Lula, na verdade, a situação é confortável. Vice, uma aliança, se faz com o diferente mesmo. Se você quer ampliar, se a gente quer ganhar a eleição, então a lógica do Lula de ampliar alguém de setores médios, ou um empresário, ou alguém de uma direita moderada, que é o caso do Alckmin, é um homem de direita, um homem liberal, mas moderado, um cara que sempre respeitou a democracia, tem essa... né? Então, para o Lula é muito confortável, porque quem está aderindo ao projeto do Lula é o Alckmin, não o contrário.
O vice é ele, não é o Mas você contrário. não acha perigoso se a gente pegar o exemplo do Temer? Agora, com a não, Dilma? eu não tô fazendo defesa, até porque eu preferia que fosse um outro perfil. Preferia que o Boulos fosse vice do Lula, a Sônia Guajajara, uma liderança, né, uma mulher, uma grande liderança. Esse eu preferi, esse é o Trajano. perfil, né? Ela não quis, né? A Trajano foi convidada. No entanto, as coisas estão abertas. Eu acho difícil ainda. Eu também acho. Eu acho difícil acontecer. Mas já não acho. Eu achava Impossível. quase impossível. Agora já Hoje eu acho pouco viável. provável. Daqui a pouco, daqui um mês, fala então, né? Pouco provável, mas já não acho impossível. Eu acho legal, assim, porque já justamente mostra que o Lula não é esse radical que o pintam, sabe? Que ele é uma pessoa moderada, porque a partir do momento que ele é de esquerda moderada e faz uma aliança com uma pessoa de direita moderada, ele está ali se colocando mais ao centro e também trazendo a direita mais ao A centro. verdade é que esse ensaio, até agora, fez muito bem para os dois. Imagem, né? Essa é a verdade. Porque nós estamos num caos muito grande. Então, é uma conjuntura diferente. Isso não tinha teria ambiente, sentido em não tinha 2018. ambiente nenhum em 2018 para acontecer isso. Agora, o que acontece é que nós estamos num governo com nuances fascistas. Se não é um governo fascista no sentido tradicional... Ele tentou dar o golpe em 7 de setembro e não conseguiu, naufragou. Ele tentou mas se é um governo perpetuar. com características fascistas muito perigoso, um governo desumano, né? Um governo absolutamente desumano. Então, a conjuntura é outra. Você tem um presidente que ameaça a democracia permanentemente. Você tem um presidente que é contra a vacina. É seríssimo. Então, essa atmosfera cria possibilidades disso. Fala, nós precisamos recuperar a civilidade no país. Então, aqueles que defendem o mínimo de civilidade, que estão no campo democrático, não precisa nem ser progressista, mas que estão no campo democrático e no campo da civilidade e da ciência, precisa Tem que se unir para uma causa maior. Exatamente, para restabelecer o mínimo de civilidade nesse país. Depois a gente vê um pouco... Depois nós vamos disputar de novo qual é o melhor programa, qual é a melhor saída. Mas nesse momento é um assim, de salvar mesmo o que... Mesmo ela sendo frágil, nós temos que lutar para salvar a democracia sempre. Antes da gente falar da pandemia, que eu acho que é um assunto importante que a gente tem que falar, eu falei para todo mundo que você vinha aqui, né? Porque quando eu tenho um convidado assim, ele falou, o João Paulo vai lá. Aí teve um bolsominion, porque sempre tem uns bolsominion, falou assim, faz essa pergunta para ele, eu quero ver. Eu falei, eu vou fazer, porque eu sei que ele vai responder de uma forma, né? Porque ele falou, não, porque quando ele foi deputado, teve um episódio que ele empurrou lá a polícia, então ele não respeita, porque teve aquele protesto dos estudantes, né? Que foi uma polêmica, que você deve ter, né? Foi uma Sim. polêmica geral que você, no final, no calor da emoção, acabou empurrando o policial e aí teve... Nossa, teve muita gente contra, a favor, assim. Repercussão, E é claro que esse bolsominion veio num tom de crítica, que não respeita nem as leis, assim. O que você diria pra eles, assim? Porque a gente entende que você estava lá defendendo uma causa que era dos estudantes, né? Assim, é uma oportunidade, sempre essa é uma oportunidade de falar sobre isso, porque é um assunto que sempre retorna, sempre meus adversários lançam. Vai usar isso 20 usa anos isso, depois. 20 anos, tá? Então é uma oportunidade. Primeiro que vamos lá, a minha relação com a polícia enquanto deputado. Pode ter tido algum deputado que lutou tanto quanto eu pela valorização do trabalhador policial, mas não, nenhum deles, nem os que são policiais que são deputados lá. E eu estou falando isso em cima de fatos. Nosso mandato defendeu sempre a carreira dos policiais, as pautas do trabalhador policial. Sou autor de vários projetos, de emendas, né, lutando pelos bombeiros, que também são ligados, né, à polícia, pelos policiais militares e sempre os que estão no fronte. Porque você tem o oficialato, né, que esses são a tropa de elite da polícia. Você tem aqueles que estão no fronte, o trabalhador. O braçal, né? Então, eu nunca misturei a coisa, eles são trabalhadores. Agora, eu tenho críticas ao sistema, à Constituição da polícia no Brasil. Acho um absurdo você ter uma polícia federal absolutamente desvinculada de uma polícia civil, que é absolutamente desvinculada da polícia militar. Você tem uma grande estrutura de segurança pública no país que não funciona. Essa é a real. Que funciona muito pouco.
E pior, e funciona a polícia militar, no caso, quando funciona muitas vezes errado, funciona para atacar o mais pobre, o mais frágil. Então eu tenho crítica ao sistema, agora nunca deixei de defender o trabalhador, então nunca tive esse problema estrutural que tentaram criar. Agora teve um episódio isolado na Assembleia, e um erro da polícia e um erro do presidente da Assembleia. Teve uma ocupação estudantil. Olha por que teve uma ocupação estudantil. Agora eu vou voltar lá quando a pergunta que vocês fizeram aqui, que é um vereador, que eu falei do poder legislativo e tal. Ali é a casa do povo. As pessoas estavam roubando merenda, Alexandre. O presidente da Assembleia envolvido com roubo de merenda, com quartel de roubo de merenda. O movimento estudantil ocupou exigindo uma CPI, que a gente não conseguia assinatura para instalar uma CPI. A ocupação foi nesse sentido. É o povo tomando protagonismo. Vocês não vão fazer? Ocupou. O que aconteceu uma semana depois? Foi instaurada a CPI. Eles controlavam tudo, mas uma CPI que arruinou com um monte de malandro que precisava mesmo. E essa era a causa. Quando eles ocuparam, eu defendi a ocupação. Respondi um processo no Conselho de Ética por isso. Não aconteceu nada, mas respondi porque eu defendi a ocupação. E a polícia ali errou, porque eles ameaçavam o tempo inteiro tentando entrar no plenário para tirar a força para os estudantes. Ali é poder constituído. Ali a autoridade constituída é o deputado e o povo, não a polícia. A polícia não tinha autorização do presidente para entrar em plenário. E eles estavam ameaçando, empurrando estudante, empurrando. Eu me embrenhei umas 3 vezes naquele espaço que separa o plenário do corredor, porque eles ocuparam e fecharam as saídas do plenário. E a polícia, junto com a parte da tropa de choque, entrou numa das saídas e ameaçava entrar. E começou ali a bater em estudante. Então é que tem vídeo, batendo, empurrando estudante, me empurrou. Uma hora eu pego e empurro o policial. Uma medida correta, desejada? Não, uma ação não desejada, não era planejado. A gente percebe na hora, momento, né? Foi no sentido, tanto é que não teve ofensa, não teve soco, não teve nada. Um empurrão, olha, daqui você não passa. Essa é a casa do povo. Tem decisão judicial? Não tem. Tem ordem do presidente da Assembleia? Não tem. O que você está fazendo aqui batendo em estudante? Vai respeitar a ocupação. Tanto é que a ocupação só se consolida no momento em que eu afasto eles. Daqui vocês não passam. Tanto é que eu empurro e levanto. Poderia ter tomado um soco, tomado um tiro, sei lá o quê, na hora. Mas eu estava cumprindo o meu papel. Estudante aqui em plenário, vocês não vão bater. Em ninguém vocês vão bater aqui. Nem professor, nem servidor público. Aqui vocês não vão bater em ninguém. Então, dá licença, respeite, está ocupado. Eles vão sair daqui com ordem judicial. Tanto é que o presidente da Assembleia, ele não deu uma ordem expressa para a polícia entrar. A polícia estava ali, tudo bem, podia ser combinado. Mas eu perguntei para o comandante, o CAPES determinou que vocês entrem no espaço? Não. Então o que vocês estão fazendo aqui? Você estava na sua razão também. Claro, mas total, tanto é que foi 27 processos. 27 Associações da Polícia Militar entrou com 27 representações. Aí virou um grande processo do Ministério Público, que eu fui absolvido de todos eles. Inclusive do processo. O já respondeu. Fala pro seu amigo, ele foi absolvido. Eu vou marcar ele. Fui ameaçado Pode de morte, tive que pedir segurança do Estado. Não. Foi bem punk, mas passou. Superou e falo com isso com muita tranquilidade. Eu sempre tive vontade de perguntar, mas eu tinha vergonha. Mas esse é um momento não, perfeito eu falei, para vou entrevista. Claro. Agora tem esse histórico, né? Que sempre toda eleição também eu mostro. Aí eles, eu sempre... Vocês gostam de quem? Pega um deputado bolsonarista e vê se o histórico dele como deputado é de defesa da polícia, como eu defendi, do trabalhador policial. Nossa, o bolsonarismo prejudicou muito a nossa região, porque elegeram figuras tipo Janaína Pascoal, Kim Kataguiri, não sei o quê, e os nossos deputados região não elegeram Bolsonaro. A gente não está mais representado, né? O dinheiro é mais difícil de chegar até a gente, né? Exatamente. Estamos sem representação, né? A gente tinha bons representantes, né? Tinha uma importância política na região.
perdeu por causa dessa onda. Acredito que isso não vai acontecer. Essa onda acho que Não já vai passou acontecer de também, novo, né? Acho que também a onda vem, né, e recua. É. Também o bolsonarismo já está no recuo. Ai. Ele não soube se manter, o Bolsonaro foi burro, porque se ele tivesse feito um governo minimamente bom, se tivesse feito o Se básico, ele tivesse com a idolatria apoiado que a ele tem, vacina, mesmo ele não acreditando, vamos falar sobre isso, né? Porque foi mais de 600 mil pessoas mortas aqui no país, né? A pandemia veio no mundo inteiro, só que a forma como foi conduzida fez com que, eu acredito, aí você Mas pode... claro, Fez com que Claro. as mortes acontecessem mais rapidamente, porque... e muito número mais maior, mortes, é. e muito mais mortes. E vocês sabem que Rio Preto amarga, né, uma posição vexatória de ser É porque uma é das muito- cidades, muito está entre bolsonarista, né? as 3 cidades, já chegou a ser a primeira, com maior risco de contaminação e morte por Covid. Uma cidade que não tem problemas estruturais como outros municípios pelo interior todo do Brasil. Uma cidade que tem um número satisfatório de médico por habitante, que tem rede de saúde, que tem hospitais, tem renda per capita, que tem, né, indicadores importantes, não por causa desse governo, é porque sempre teve. É porque sempre teve. Mas é o negacionismo, né, João? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. É uma vergonha, é uma vergonha. Quase 3 mil riopretenses, gente. É um índice altíssimo, altíssimo. E eu vi o Nicoleles falar ontem, estou para checar a informação, que o Nicoleles o Miguel Nicoleles é um dos, não é todo mundo conhece, mas é um dos principais cientistas do mundo, é brasileiro. Ele falou sobre o seguinte, sobre a dengue. Ele falou, a dengue tinha uma ameaça mundial em 2020, que ela iria explodir. Por alguma razão, ele falou assim, eu não vou chutar, por alguma razão, pode ser por conta da pandemia, as pessoas se cuidaram, se recolheram, ficaram mais em casa, isolaram, né? se isolaram, pode ser que teve essa onda não aconteceu. Falou, em 2021, a dengue praticamente, ele falou assim, ela sumiu enquanto ameaça, Global, quanto ameaça global, tal. Em Rio Preto, triplicou de 2020 para 2021. Em 2021, Deus. triplicou. Gente, que é isso? explica isso? Por quê? Que é isso? Negacionismo, gente. Negligência governamental. Negligência governamental. Não tem governo. O governo do Edinho é um governo de mentira, no ponto de vista popular, do ponto de vista de Estado. O Edinho representa, ele é um preposto de grandes interesses econômicos. Essa é a real. Estou falando assim, mal do cara, corrupto, não tem nada a ver com isso. É uma opção política dele que ele fez ao longo do tempo. Ele se afastou completamente do campo democrático popular e virou um representante de interesses financeiros. É isso, é um governo ruim, um governo que não funciona para o povo. Um governo que está nem aí para o povo. Um governo que tem agentes de endemia já aprovados em concurso que não são convocados. E a cidade triplicou em dengue enquanto o mundo inteiro, a maioria do mundo recuou, Rio Preto avançou. Isso é sério. Isso mostra. A E um pandemia, hospital referência, né, que a gente tem aqui. É o HB, é. que é o a HB. pandemia, ela revelou muita coisa. Ela abriu as cortinas. O Edinho Araújo, enquanto gestor público, foi revelado na pandemia. Ele foi revelado. Um gestor frágil, né, um governo fraco, que representa interesses econômicos, que funciona a partir das pressões econômicas, da especulação imobiliária, das construtoras, da empresa que explora o lixo, das empresas de transporte coletivo. É isso, é um governo que funciona para meia dúzia de pessoas. Eu vou te falar, eu perdi uma grande amiga para a Covid em setembro de 2020. Estava bem no começo, mas ela era evangélica, ela estava indo à igreja, provavelmente pegou na igreja. Se a igreja tivesse fechada, talvez a minha amiga estivesse aqui até hoje. Então, eu acho que isso é gestão, sabe? É a pessoa falar, não, estamos com uma epidemia, as pessoas estão morrendo, não tem vacina, não tem Se a igreja, vacina não tem fosse futebol, não tem comprada, escola. né, bem antes também, né? E você tem que ter presença de Estado. Você não tinha brigadas, você não teve em nenhum momento brigadas permanentes para ver quem estava, para poder fazer uma quarentena saudável, para garantir rede de proteção social, para garantir comida para todo mundo. Não tinha isso. Não teve programa de transferência de renda. Nós aumentamos em 25% o orçamento, tipo, superávit orçamentário.
O Edinho pegou 300 milhões, vai pegar 300 milhões já autorizado pela Câmara para fazer investimento em obras que não tem urgência nenhuma e não foi capaz de criar um programa de transferência de renda de 7 milhões, 8 milhões por mês. Que ia ajudar as pessoas e ajudar o comércio, o pequeno comércio Isso, local. o pequeno Não comércio. foi capaz de fazer isso. Gente, é uma cidade que tem recurso para fazer isso. Não criou uma linha de crédito para os pequenos comerciantes, para o dono de bar e restaurante que ficou fechado. Não criou um programa para a cultura. Rio Preto é uma cidade que tem muito artista, que produz conteúdo. Não teve nada, absolutamente nada. Não gastou com o povo. Em compensação, tinha a previsão de 16 milhões de repasse para as empresas de ônibus para subsídio. Nós vamos repassamos quase 40 milhões para ter reequilíbrio financeiro no contrato. Gente, Algum de vocês recebeu recurso para ter equilíbrio? Isso, né? Então, é revoltante. Aí quando eu falo assim, mas você fala com uma radicalidade tão grande, parece que você tem ódio do Edinho. Não tem nada pessoal contra o Edinho. Tive relação pessoal, não estou muito próximo mais hoje. Tenho relação pessoal com ele, não tenho nada pessoalmente contra ele. Nada, absolutamente nada contra ele. Não acho ele um corrupto, um predador, um genocida. Mas é um gestor que fez opção da autoconstrução. Ele é um outsider da política. Ele se constrói. E para construir a imagem dele, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele está no pior momento político da vida dele. Porque ele está entregue. Ele é um pré-posto dos interesses econômicos. Ele não governa para o povo. É uma crítica política, não é pessoal. É isso que nós temos que falar a verdade. Acabei de falar isso. Não foi capaz de criar um programa de 7 milhões, 8 milhões por mês de auxílio para as pessoas, mas foi capaz de transferir 40 milhões para as empresas de ônibus. Pô, o que é foda, isso? Né? É foda. E as empresas de ônibus continuam superlotadas, E né? elas não precisam, É isso. para começar que elas não precisam, porque elas devem Não, ter todo isso em mundo caixa. deu a sua cota de contribuição na pandemia, menos as empresas de ônibus. Né? Exatamente. É complicado. E como que você vê agora esse novo vírus aí, né? Que já tá... E assim, não tem uma estratégia clara de como fazer para combater. Como você consegue, tipo... O que por Olha, exemplo... Desculpa. Não, o que os políticos podem fazer, assim? Quais são as ações? Não, nesse caso, não é a ação de políticos, né? Os políticos têm que seguir a ciência. Exato. Só que a gente vive uma Anticiência política. Anticiência e mais, uma situação terrível. Que você tem pelo concordo. menos dirigentes assim públicos com responsabilidade peitando o presidente da República, falando o que tem que ser feito, e o presidente da República falando o contrário. É muito difícil a situação do Brasil. É muito difícil. Então, agora tem posições que não são conclusivas, tem diferença, porque tem cientistas, ambos muito respeitados. Um acha que tem que parar de novo, porque não dá para falar que ela é uma variante leve, porque as pessoas estão vacinadas, ela está vitimando muita gente que não está vacinado, crianças, idosos, comorbidades. Né? E tem outros, eu estou vendo falar, que é uma tese mais otimista, mas eu acho que perigosa também, que não é conclusiva, de que essa variante ela vai cumprir um papel importante na imunização geral, porque ela transmite com muito mais facilidade e ela tem menos potência agressiva no organismo. Não se tem conclusão sobre isso. Na minha opinião, vamos naquilo que é mais seguro. Eu acho que tinha que ter um processo agora, campanhas permanentes de isolamento, de distanciamento, de manter o cuidado. Sabe por quê? Mesmo que seja real isso, que essa variante ela tem ela tem uma potência muito menor, ela transmite com mais facilidade, mas tem uma potência menor. Mas o que acontece? Ela dá uma baqueada nas pessoas. Tem as sequelas, né? A gente não sabe. Tem sequelas, ela dá uma baqueada nas pessoas. A produção cai, E mais, o que acontece? Você coloca o sistema de saúde em colapso de novo. Porque você tem uma parcela, como ela transmite muito rápido, ela vai chegar também naqueles que não foram vacinados. Então, esses vão ter problemas, vão ter que internar. Pronto, você bagunça o sistema de saúde que tem já. Nós temos entre exames e cirurgias represadas, a gente levaria 3 anos em Rio Preto para poder zerar essa demanda reprimida gerada, potencializada na pandemia. Porque o sistema de saúde entrou em colapso várias vezes, Teve que parar, teve que remanejar para tal. E qual é o problema? Se esse vírus, né, essa variante, ela não tem esse problema direto
nas pessoas que estão vacinadas, mais você contamina os enfermeiros, os médicos, toda a rede de saúde com facilidade. Eles adoecem, têm que se afastar. Enfim, é caos. Então, o certo era um recuo. Tanto é que tem país que já está fechando, que está fazendo isolamento. Eu não sei se isso vai acontecer aqui. O ideal, eu vi o Nicolé, repito, né, falando dele de novo, ele dizendo que sim, que o ideal seria isso. Um recuo para não colapsar o sistema de saúde, arrefece, depois vai controlando e vacina. Eu acho que vai ter um, tipo, como que eu falo? Um lockdown meio que natural. Por exemplo, eu tenho um primo que é piloto da Latam. Ele está afastado por Covid e todos os colegas dele também. Então, a Latam teve que cancelar vários voos porque não tem tripulação saudável para conduzir avião. Então, eu acho que isso já vai diminuir voo, já vai diminuir circulação. E, conforme as pessoas vão se contaminando, elas vão se isolando e não vão contaminando. Mas uma coisa que eu estou percebendo é que, por exemplo, sempre para pobre as coisas são mais difíceis. Por exemplo, vou falar do carnaval. É claro que não deveria ter carnaval pela situação. Só que aí vai cancelar os carnavais, só que as festas particulares... Um absurdo. Que as festas, porque você está tão preocupado com a população em geral, por que não proibir também as festas particulares que tem de sertanejo? Então, quer dizer, peraí, então não é só a questão de se preocupar, mas a questão de quem que tem o benefício disso tudo, É isso mesmo, aproveita a pandemia para segregar ainda mais. Porque você vai proibir o carnaval de rua, a prefeitura não vai colocar um centavo no carnaval de rua, mas vai liberar... Gustavo Lima. Agora, carnaval privado. Os clubes estão liberados, tá? Ou seja, quem tem grana vai se divertir mais, passar Covid para quem está trabalhando. Na verdade, o pobre vai servir eles. O pobre vai servir eles, né? Aí os trabalhadores vão estar. Você tem uma rede de trabalhador que alguém precisa garantir a diversão. Tem que ter gente trabalhando. Então é isso. Quem tem grana vai se divertir e passar Covid para quem está trabalhando. A vida é dura, né? Então por isso que não tem sentido essa segregação. É óbvio, tem que recuar. Vamos todo recuar. mundo. Mas recua todo mundo. Ô, João, e assim, apesar, né, de termos um presidente negacionista, anti-vacina, sei lá por quê, e dele ter vários adoradores, a adesão brasileira à vacinação foi muito boa. Praticamente 70% da população fez o ciclo das duas vacinas, o que é muito bom. Se a gente é pouco, é muito. Mas apesar do Bolsonaro, né? Apesar do mas se você Bolsonaro. levar em consideração isso, de fato a gente conseguiu, a gente venceu, não é que venceu essa guerra, né? A gente superou as expectativas. A gente superou as expectativas. Nessa guerra contra o negacionismo, sim, foi uma vitória contra o negacionismo. Estou falando de vitória da pandemia, não que ela foi trágica, foi uma tragédia, né, muito grande para o mundo e para o Brasil, para Rio Preto. Agora, essa luta contra o negacionismo, nós vencemos. Mas não pode parar. O problema é que arrefeceu. A imprensa, por conta do capitalismo, do consumo das festas de final de ano, parou de falar a realidade, começou a mentir sobre os números. Né? Não, e também estamos em apagão, né? Apagão total de informação e tal. Então, isso aí foi muito ruim. Isso é muito ruim. Agora nós vencemos o negacionismo. Agora a terceira dose que preocupa, e depois vai ter que ter a quarta, porque a cada 6 tem uma janela de 6 meses de proteção. Você tem essa janela de proteção. Por exemplo, o índice da terceira dose é baixíssimo. Eu já tomei a minha. Eu vou tomar a minha amanhã, a terceira dose. Eu não tomei porque eu tive Covid. No dia eu fui positivado lá no dia que eu ia tomar. Então, agora a recomendação é que espere um tempo, pelo menos 20, 25 dias do primeiro sintoma. Mas então eu vou vacinar semana que vem. Mas a verdade é que está muito baixo. É muito baixo. E é isso, né, gente? E essa turma que revelou com o Bolsonaro. O Bolsonaro não criou isso aí. Ele apenas, ele deu... Ele reproduziu, alguém elegeu né? eles, né? E esse povo... porque agora... fala assim, o bolsonarismo que criou esse bando de negacionistas, esse bando de desumano, esse bando de cafajeste aí. Não, ele passou a representar, ele deu voz, ele passou a ser a identidade dessas pessoas. Tem uma frase que é muito interessante, fala assim, nem todo bolsonarista é um canalha, um cafajeste, mas todo cafajeste e canalha é bolsonarista. É verdade. Exatamente. Porque você tem um monte de gente que tá no bolsonarismo de alegre mesmo, que não tem nada a ver, que é uma pessoa que tem uma visão social, tem até uma visão progressista, pode, não né? é preconceituosa, mas tá ali de alegre. Agora, pode perceber, todo canalha, todo cafajeste é bolsonarista. Então, a gente enfrenta isso um pouco. Os bichos escrotos que saíram emergiram, né, do esgoto,
E tá difícil pra eles voltar, viu? Tá difícil pra eles Nossa, voltar. e aqui o bate-papo tá muito bom. Olha, já Nossa, passou que uma hora aqui. delícia. Muito Ô, bom mesmo. Aonde que o João Paulo quer chegar, o João Paulo Rilo? Porque, ó, você já foi deputado estadual, você é vereador, você tem uma luta na política, você já nossa, eu até gaguejei. Você já se candidatou a prefeito, né, algumas vezes. Qual que é a sua meta? É presidente da República? Que é secretário-geral da ONU. É brincadeira, obviamente. Ou não, né? Ou não. Vamos fazer um corte Ué? disso? Porque o dia que ele for, fala, olha, ele falou aqui. Né? Isso é uma grande brincadeira. Alexandre, o meu grande sonho é continuar um militante político, um militante cultural, conseguir manter minha relação orgânica com o teatro, que às vezes é difícil por conta da agenda política, né? Construir o PSOL, ajudar a derrotar o Bolsonaro. Você acha que o Boulos vai ser o sucessor natural do Lula na questão de liderança? Não existe e isso, né? Será Sucessor que natural. existe? Não existe porque são lideranças brilhantes, mas de gerações diferentes. Agora, o que tem uma coisa é que sempre você tem um espaço afetivo, né? Que ele sempre é ocupado. E é um pouco característica nossa. Os latinos, assim, nós somos assim, a gente gosta de lideranças, a verdade é essa. Você tem líderes, né, importantes, muito carismáticos. A gente gosta de poder confiar, né? De poder confiar, de ter... Então, eu acho que o Boulos é quem mais se aproxima do Lula. dessa relação afetiva que o Lula tem com as pessoas, E o Boulos é inteligentíssimo, né, João? com o povo, assim. Então, eu acho que é isso. Agora, é uma liderança importante. Agora a gente tem que ter muitas lideranças importantes, né? Tem que ter mais mulheres mulheres, também. exatamente. LGBT, O PSOL cumpriu um papel importante. Indígena. Gente, olha, o PSOL é um partido pequeno. Né? No espectro da esquerda ele é um partido médio, mas no espectro geral ele é um partido pequeno. Nós temos uma bancada de 10 deputados, o PT tem uma bancada de 50. Só que, no entanto, de 10 deputados nossos, 6 são mulheres. Olha só, que outro partido. Negras, LGBT. Aqui em Rio Preto, A a Sâmia presidenta Jandira, eu do adoro. pessoal é mulher, a Luciana Fontes, né? As meninas que assumem agora, as coletivas. Coletivas. Agora, a gente tem um combinado muito importante, assim, uma cultura política importante no pessoal, que eu vou me afastar todo ano, um mês, para que os suplentes assumam. O Elcio assumiu o ano passado, agora elas assumem, a gente vai combinar. João, e nas próximas eleições, quais são os seus planos? Você vai se candidatar a deputado, ou prefeito, ou não vai, ou vai continuar vereador? O que você pretende? Foi muito interessante esse retorno para a cidade como vereador, porque cria uma aproximação, uma conexão com a cidade, com as pessoas. A gente precisa, né? Muito Também importante. a gente está muito mais próximo do vereador do que do deputado. Foi muito interessante isso. E agora, essa tarefa de presidir o pessoal no estado de São Paulo. Verdade, você tá chique. Tem que colocar no título, presidente estadual do PSOL. Tá bom. Num ano tão delicado e importante como esse, você presidir o partido no estado mais importante, assim, vamos dizer, Então, é uma tarefa que muito me honra. Eu estou muito feliz com o trabalho. Então, a candidatura, a federal, a estadual, ela pode acontecer. Mas é uma estratégia política, não é um gosto pessoal, Não, né? Exatamente. Vai estar vinculado a um projeto aí de cidade, um projeto de partido. Então, não está definido isso. Pode ser que me candidate? Pode ser, mas não está definido. Essas duas tarefas que eu cumpro agora, tanto na Câmara Municipal como na presidência estadual, são muito importantes, muito urgentes e tá bem legal. E, João, o que você falaria pro povo? Olhando para lá, agora o povo tá olhando para você. Porque tá Câmara da Verdade. Né? Porque, assim, esse povo que tá meio desesperançado, a pandemia, aí acha que política é tudo igual e não vê uma esperança. Não tem dinheiro para comida, não tem dinheiro, tem que, nada. vai no mercado e a coisa tá feia, e aí morre não sei quem. O que você diria para esse povo? Olhando para lá... Primeiro, assim, e às vezes é muito fácil a gente falar desse lugar, né? Quem tem fome tem urgência. Quem está desempregado tem urgência, quem tem que pagar a conta de luz tem urgência. Então, não dá para falar só, fica calmo, respira fundo que vai melhorar. O máximo que a gente pode falar assim, não desespere. Procura ajuda, fala com o vizinho, fala com o parente, procura a rede pública de saúde, a rede pública social
procura um vereador, um político, cobra, assim, e não desespere, né? Busque ajuda porque vai melhorar, porque nós vamos melhorar, precisamos resistir. Então eu falaria isso, né? Nós não podemos desesperar e nem perder a esperança, por mais difícil que seja. E também você tem que falar alguma coisa mais real. A real é essa, né? Procure ajuda, sim, converse com as pessoas, converse com quem está perto. Não se desespere e nem fique muito sozinho. Eu acho que a gente não pode ficar sozinho, né? E quem puder também, agora não é só para aquele que pode ajudar, pô, ajude, seja solidário, abrace as pessoas aí, com Não, máscara. distanciamento, tipo, abraça, tipo, de Ô, longe. João, ó, o nosso podcast chama Sem Tabu Podcast, né? Eu sei que você é uma pessoa progressista e você fala sobre qualquer assunto sem problema, mas para você, ainda tem alguma coisa que é tabu? Todo mundo tem tabu, né? Eu acho que todo mundo tem tabu e a gente tem que, às vezes, enfrentar os nossos tabus, né? Enfrentar os demônios, assim. Olha, não sei se é um tabu, mas tem uma coisa que eu aprendi muito, assim, muito, muito. Porque quando eu comecei a militar, muito tempo atrás, né? Eu percebia que tinha a luta feminista, tinha a luta de combate ao racismo, tinha a luta LGBTQIA+, mas era uma coisa que era muito distante. Eu acho que eram bandeiras que estavam muito distantes. É meio que assim, a gente fala delas por obrigação, mas com pouco sentimento, com pouco... E eu acho que eu aprendi muito com quem está nessas trincheiras, com as mulheres, eu estou aprendendo sobre isso. E sacando que a gente às vezes, a gente é racista, a gente é machista. Então, o mais importante é o lance do reconhecimento para você romper com ele. Mesmo não querendo se falar, eu não sou no conceito, mas às vezes reproduz coisas. Assim, a gente reproduz. Às vezes sem querer, sem perceber, mas precisa se informar, precisa, né, se conscientizar e não reproduzir mais. Né? Então, talvez o grande tabu assim, que a gente tem que quebrar é o lance da empatia mesmo, de se colocar no lugar do outro, né? De vestir a pele. A gente tem que ser capaz de vestir as mais variadas, as mais diversas peles. Né? E eu acho que nós estamos nesse momento. E a luta identitária ela é muito importante. Eu tenho os receios quando às vezes ela substitui a luta anticapitalista estrutural, a luta de classe. No entanto, acho que ela está humanizando parte da esquerda. Porque eu te falei, a gente defendia de um jeito muito distante. Nós estamos nos permitindo, quebrando esse tabu, nos permitindo vestir as mais variadas peles, né? Então eu acho que tá muito difícil, é um momento de transição mesmo, que o Gramsci chamava de interregno, né? É quando alguma coisa ruiu e a outra não nasceu ainda. Então a gente fica nesse limbo. Então eu acho que é uma fase de transição e que essas pautas estão humanizando muito a esquerda. Que legal. Acho que isso é importante. Que bacana. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou? Acho que você A já gente falou, né? Fez um perguntou giro. tudo. E para quem viu você, falou, nossa, eu quero conhecer mais o trabalho dele. Onde que você tá nas redes sociais? Onde as pessoas podem te procurar? Nas redes sociais, Facebook, Coloca Instagram. João Paulo Rilo lá. Tô aprendendo agora, tô fazendo umas coisinhas aí no... É um canal de comunicação. É um canal né? importante. Se aproxima do Alcançar. teu público. Nossa, não, é bom. alcance. Então tem todas as redes aí, especialmente Facebook e Instagram, e a gente conversa muito. Muita demanda na cidade aparece ali. Legal. Porque tem um boicote da imprensa, porque eu entendo isso, né? Imprensa são empresas, estão em situação difícil. São obrigadas a concorrer com esse mundo que é a internet, que é uma concorrência até desleal. E aí, imprensa com dificuldade financeira é presa fácil de governo sacana. Então tá muito difícil a vida aqui. Espaço é uma coisa que não se tem espaço para contraditório. E as redes sociais são importantíssimas. Tem um monte de podcast, eu tô sacando. E bom que vocês estão aqui, que são dois progressistas. Né? A gente fala sempre de política, né? Ocupando espaço. A gente fala do mal do Bolsonaro. Vocês perceberam que tem um monte de podcast rolando na cidade? Sim. Gente muito legal, interessante, e gente também que está cumprindo um papel para a direita. Então é importante. E a maioria que eu tô vendo, eles não falam muito. Tipo, eles ficam evitam, neutros. Eles ficam neutros. Né? E aqui não, a gente. Bem, bolsonarista tem vergonha de falar de política, essa é a verdade. Porque eles sabem que fracassou. Bolsonaro fracassou. E aqui a gente fala que a gente tem uma posição. Aqui não é aquela coisa de neutro, não.
né? É Sabe isso aí. onde Claro, que tá? claro. Porque, né, nós somos Neutro. LGBTs, como que a gente Nem, vai nem, falar? Gestão nem aqui sabão é neutro. Né? Então é isso. Ó, e uma sugestão pra rede social, abre o TikTok e faz dancinha, porque vai ter futuros eleitores, ó. Porque Ah, tá bombando. isso aí eu viu? já não evoluí nesse ponto. É Já isso. pensou, João Paulo Rio? A gente queria agradecer, João. Obrigada, João. Pela sua Tá legal. presença, Foi muito pela sua legal. disponibilidade mesmo. E é isso. Assim, e é tão bom quando a gente tem um vereador que é tão acessível. Opa, tem que A ser gente assim, chamou, né? topou na hora, é isso aí. né? Vamos que vamos. Tá bom? E muito, Valeu, gente. Trabalhando. Gostei muito do bate-papo também. muito obrigado e tamo na luta. E você que tá aí, que assistiu até agora, ó, compartilha, manda pros amigos, ativa o sininho lá pra seguir o canal da Detremura. E toda quarta-feira, às 20 horas, vai ter uma entrevista legal pra você estar acompanhando, tá bom? Não esquece da gente e até mais. Beijo, pessoal. Não Até mais, esquece gente. o like. Tchau.